Vem, pastora Daílse, e nesse momento nós vamos receber dos céus para a nossa vida. E Deus prepara os seus e prepara também a mensagem. Então a gente já está com tudo pronto, só falta receber. Levante sua mão aí, quem puder, fique de pé. Nós vamos estar aqui intercedendo pela pastora Daílse, que vai nos guiar nessa palavra. Querido Deus, amado Pai, neste momento toma a tua filha nas tuas mãos. Usa a Deus como canal de poder. Poder que vem dos céus, que não é nosso, não é dela, mas tu tens poder para derramar nas vidas. Nessa hora, Deus, guia a tua filha, ilumina na palavra, que já está perfeitamente inspirada, revelada. Fala conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. É uma honra estar aqui nesse púlpito, nesse altar, para trazer, a palavra que Deus colocou no meu coração. E como Deus me renovou, como Deus me mostrou o seu grande amor pela minha vida, pela vida da minha família. E que essa palavra possa ser viva e eficaz na sua vida também. Amém? Eu ouvi tantas coisas aqui hoje que estão intimamente ligadas à mensagem, quando eu estava escrevendo, algumas palavras, algumas canções que foram entoadas aqui, vieram de encontro à palavra que Deus me deu. Então, quando a gente fala, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. É isso, é sobre isso, né, Rose? É sobre isso. Todos os dias nós recebemos provisão de Deus, só que a gente às vezes não percebe, E umas a gente nunca nem vai saber o quanto Deus nos guardou, de todos os livramentos que o Senhor nos deu. Mas nessa noite, eu quero te falar que a tua vida está no controle de Deus. Tudo o que acontece na vida daquele que é servo de Deus, que ama a sua palavra, que faz a sua vontade, está planejada por Deus, amém? Às vezes a gente não faz a vontade de Deus, nós somos humanos, nós erramos. Mas hoje eu não quero falar sobre acertos e erros. Hoje eu quero te falar sobre destino, sobre caminho e sobre propósito. Isaías 64:8. Isaías 64:8 diz assim, mas agora o Senhor, tu és nosso Pai, nós que somos o barro e tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das suas mãos. Lá em Gênesis diz, que nós fomos feitos do pó, E acho que um capítulo depois fala que nós voltaremos ao pó. Nós somos pó, nós somos barro, O barro, ele seco, ele não tem serventia nenhuma, Ele só serve para fazer poeira. E quando ele já passou lá pelo forno, ele fica endurecido, se quebrar não serve para nada. A gente até tenta colar, mas não fica bom, Então o barro, ele só tem mesmo a sua utilidade quando ele recebe água. E aí, quando ele recebe essa água, ele fica numa textura que pode ser moldada por nossas mãos, Quem já trabalhou com educação infantil aqui, que já fez coisinhas de argila na escola, então, quando a gente acrescenta, aquela argila ela precisa estar sempre protegida, Que se a gente tirar o plástico, aquela argila endurece. Então, ela tem que estar sempre segura ali no plástico, sempre úmida, para que ela tenha serventia.
Eu quero te dizer nessa noite que o nosso Pai, Deus, e aqui eu estava estudando que quando a Bíblia fala, né, que Deus é o nosso Pai, aqui nesse versículo não é um título de ser cuidadoso ou amoroso, né? Porque lá no Antigo Testamento os filhos eram propriedades do Pai. Então nós filhos, nós somos possessão do nosso Pai, do nosso Deus. E a gente vê que ali, no capítulo 64 de Isaías, que muitos chamam de uma oração, né? Ali é uma oração, é um lamento de Isaías, né? Que viveu lá, eu acho que foi no ano 8 antes de Cristo, né? Que é chamado o livro dele de Profeta Maior, né? Não pela sua importância, mas porque são os livros maiores ali, né? Isaías, Jeremias, não é isso? Os teólogos aí. E a gente percebe que lá no capítulo 64, né, é um capítulo que fala sobre o reconhecimento do pecado do povo e ali uma esperança de que Deus os livrasse daquele cativeiro. Mas eu não quero falar aqui sobre nossos erros ou os nossos acertos. Eu quero dizer, como lá comecei, que a nossa vida, né, a vida do servo de Deus, a vida daquele que entregou a sua vida para o Senhor, ela é totalmente controlada por Deus. Amém? Né? Tudo que nós vamos fazer, nós entregamos para Deus, nós oramos, nós temos aquela sensibilidade de quando uma coisa dá errada, né? Quando a gente pega um caminho errado, né? Antigamente eu reclamava tanto que às vezes a gente ia chegar atrasado e hoje eu falo assim, Deus está livrando a gente de alguma coisa lá na frente, sabe? A gente começa a entender que a nossa vida não é por acaso, sabe? A nossa vida, ela é totalmente guiada por Deus. Gente, não existe nada, nenhuma batalha, nenhum deserto, nada daquilo, sabe, em que você está vivendo agora, uma doença, né, um desemprego, nada disso Deus te colocou para que você, no final, fosse derrotado. Porque o servo de Deus, a vitória é certa. Só que nesse caminhar com Deus, tem 3 coisas que devem acontecer na nossa vida. A primeira coisa é a aceitação. Gente, como é difícil aceitar que uma coisa, como a Rose contou aqui, estava lá numa festa, tudo bem, né? Como muitos de vocês aqui, né? Um dia estava tudo bem, um dia você estava no seu trabalho e você recebe uma ligação. Vou ficar internado no CTI, né? Eu recebo uma ligação que alguma coisa aconteceu, um acidente aconteceu. Então, é difícil aceitar, né? É difícil a gente não questionar a Deus. Se você nunca fez isso, a carruagem vai te levar, hein? Porque nós somos humanos, né? Chega uma hora que a gente para e começa a pensar. A gente começa a pensar no nosso caminhar com Deus. E a gente pensa, puxa, mas por que isso está acontecendo comigo, né? A gente já fala logo, puxa, Deus, eu faço sua obra, eu sou uma dizimista fiel, eu sou ofertante, eu participo de tudo, né? Eu tento ter paciência, ser longânima, dou exemplo no meu trabalho. Gente, por que essas coisas estão acontecendo comigo? E aí eu te falo nessa noite que a primeira coisa que você tem que fazer agora é aceitar. Amém? Repete comigo, aceitação. Aceitação. Aceitar não quer dizer se acomodar. Mas aceitar é entender que Deus está trabalhando a seu favor. Amém? A segunda coisa, e a segunda palavra, a primeira é aceitação. A outra é quebrantamento.
Tem horas que a gente é muito soberbo. Tem horas que a gente se acha demais, né? Tem horas, né, que as pessoas às vezes nos elogiam tanto, né? Nossa, você é tão boa. Nossa, você faz isso, faz aquilo. Tudo que você faz é bom. Nossa, a gente começa, sabe? Às vezes a vaidade entra no nosso coração e a gente já começa, né? Vamos falar aqui no caso dos pregadores, a Bíblia, nossa, eu sei fazer um sermão perfeito, né? Eu sei ligar aqui as coisas, eu sei fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Poxa, eu sou uma professora de português, sei fazer isso, né? Então, a gente começa a se achar, né? Mas chega uma hora que Deus realmente te para, te quebra, para você entender que você é totalmente dependente dele, amém? Então, eu aceito e eu me quebranto. Senhor, eu sou dependente de ti. Aquele povo lá de Israel, ele era dependente de Deus, né? Mas eles começaram a fazer a sua própria vontade. Como a Raíza falou, que eles eram um povo seleto. Era para eles, né? Mas eles rejeitaram, né, aquele plano que Deus tinha na vida do povo, né, daquele povo, o povo de Israel. Mas nós, hoje em dia, somos filhos por adoção, co-herdeiros com Jesus. Mas o quebrantamento, né, às vezes a gente realmente precisa parar e entender que nós precisamos de Deus. Deus é a nossa suficiência, amém? Então, se você, nessa noite, se você entende que o Senhor está nessa luta com você, dê uma palma, uma salva de palmas ao Senhor. Entendeu? Que Deus está com você. Deus não te abandonou. E eu paro agora para pensar naquelas vozes que a gente ouve, né? Quantas coisas a gente ouve quando a gente está passando por um deserto, né? Tantas coisas que chegam aos nossos ouvidos e que às vezes nos entristecem. Então eu sempre peço, Senhor, blinda meus olhos, meus ouvidos, o meu coração, para que nada que venha de fora contamine o meu coração e que eu perca a sua presença. Porque tem hora que dá raiva, não é isso? Você ouve cada coisa que você fica indignado, mas eu peço ao Senhor, Senhor, sabe, me dê longanimidade. Longanimidade é uma paciência em excesso. É essa paciência que eu estou pedindo ao Senhor, sempre na minha vida, em todos os âmbitos da minha vida, no meu trabalho, na minha família, com os meus filhos, né, com os meus irmãos, que o Senhor me dê longanimidade. Porque tudo que a gente tem que não está à luz da palavra de Deus, raiva, rancor, todas essas coisas nos afastam de Deus. Você crê nisso? Então, olha, coração quebrantado. Não interessa o que as pessoas estão falando. Olha, foca no Senhor. Não interessa o que falam sobre você. Não interessa o que falam sobre a sua vida. Interessa o que o Senhor acha de você. Essa é a coisa mais importante. Senhor, quem sou eu para ti? Se o Senhor está te aprovando, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, porque a vitória vai chegar na tua vida, amém? E a terceira coisa, a partir do momento em que eu aceito, em que eu me submeto, eu me quebranto, eu cresço. Crescimento. Quantos de nós precisam crescer na presença do Senhor, né? Nós que estamos aí nessa caminhada com o Senhor, desde crianças, hoje já sou velha, né? Mas eu nunca tive uma intimidade tão grande com o Senhor quanto nesse momento. Mas não é porque eu preciso orar, né? Que a gente ora para tudo, né? A gente está sempre orando pelos nossos filhos,
Mas, sabe, é você entender que você tem um problemão, mas que o teu coração está aliviado, porque a tua confiança está no Senhor. Então, você aceita, você se submete e você cresce. E não há nada que vá tirar a tua vitória se você percorrer esse caminho. A vitória é tua, ela vai chegar no momento certo, na hora certa, e você vai olhar para trás e você vai dizer assim: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Então, chega perto do Senhor assim, faz a sua oração e diga a Ele assim: Senhor, eu aceito. E eu vou orar para que nesse processo eu possa me quebrantar, eu possa crescer e ter mais intimidade contigo. E a vitória vem, a vitória é certa, meus irmãos. Mas eu sei, eu não estou contando aqui, não tem nenhum conto de fada, não tem nenhuma historinha aqui para te enrolar, não. Eu sei que dói. Porque quando nós que somos barro, né? O oleiro é o Senhor, é o nosso Deus, o nosso Pai. Então, quando nós precisamos ser moldados, isso não é fácil, dói demais. É uma dor tão grande, é um desconforto, não é nada bom. Não é bom estar no deserto, né? Quem disser que o deserto é bom, quem disser que está doente é bom, quem disser que está desempregado é bom. Mas, no final, você vai entender que até o mal vai se converter na bondade e na misericórdia de Deus para a tua vida. Amém? Deus é o Deus que sabe todas as coisas, é Ele que nos molda, Ele nos criou, né? Lá em Salmo 139 diz que Deus nos formou, nós éramos como um plasma, né? E Ele nos formou, Deus nos conhece nos mínimos detalhes e Ele sabe que a gente aguenta. Isso que eu acho, assim, tão extraordinário, saber que nós aguentamos. Se Deus me deu, é porque eu tenho capacidade. Talvez outra pessoa não estivesse murmurando, né? Cada um tem seus problemas. Eu falo, gente, problema, todo mundo tem. E eu nunca vou desvalorizar a dor de ninguém. Cada um sabe aonde dói. Às vezes, a minha não é nada comparada com a sua, né? Mas aqui a gente não está medindo força de quem tem problema maior ou de quem tem um problema menor. A gente está aqui falando sobre perseverança, porque muitos acabam dando as costas para o Senhor, né? Começam a ficar desanimado, não quer mais vir para a casa de Deus, não participa mais de nada, sabe? Fica murmurando, Deus odeia, Deus detesta. Eu não vou falar odeia, eu vou falar que Deus detesta murmuradores, né? Essas pessoas que murmuravam lá no deserto tiveram uma paga muito ruim. Então, Deus não gosta de murmuradores, mas seja sincero com o Senhor, sabe? Ao invés de falar para o irmão que Deus não me ama, por que Deus só acontece as coisas comigo? Olha, fulano, nem ainda mede a espiritualidade, né? Fulano nunca está aqui, mas só acontece coisa boa com ele. E a gente fica medindo espiritualidade, né? Quem é mais espiritual ou quem é mais amado, né? Eu só sei que quem se aproxima de Deus conhece a sua misericórdia. Então, é difícil uma pessoa que tenha tanta intimidade com o Senhor que não receba a sua bondade, né? E nesse momento em que você está nessa caminhada, que você se aproxime de Deus, sabe? Tenha um grupo aí orando por você. Isso é muito importante, né? Porque Deus toca nessas pessoas. Às vezes a gente está triste, daqui a pouco chega uma mensagem, né? E um louvor. Às vezes a pessoa só botou uma figurinha, né? A Creide faz muito isso, né? Manda muitas mensagens para a gente, em momentos que a gente está precisando, sabe? E Deus usa os seus anjos, usa as pessoas. Mas, olha, eu quero que você pare e pense que esse é o seu momento com Deus.
não deixe que nada, nenhum problema te tire da presença do Senhor. Saiba que esse processo é para que você cresça. Esse processo é um propósito. Por quê? A gente não está falando aqui de erros, de acertos, né? Que a pessoa está passando por isso porque ela procurou. A gente não está falando sobre isso. Mas Deus, Ele tem um propósito. Deus tem um destino para cada um de nós. E é sobre esse propósito que Ele está te forjando, né? Às vezes Ele quer que você seja um pastor que esteja orando lá no hospital, né? Que seja aquele pastor, que seja aquela pessoa que está ali contigo, né? Nos momentos de angústia, de tristeza. Eu tive pessoas assim ao meu lado que me levantaram, sabe? Que me ajudaram. Isso é muito importante, porque Deus toca essas pessoas e Deus usa essas pessoas. Então, eu vejo tantas pessoas com tantos talentos para usar na casa do Senhor, mas deixa para lá, porque não quer, porque não gosta. Pensa que Deus te deu isso, que é para ser usado para a honra e para a glória dEle. E Deus está moldando o vaso. Deus está ali, ó, te preparando. Porque, eu não sei o que é, mas algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Você crê? Gente, eu estou me preparando. Eu falo, Senhor, eu sei que algo extraordinário, uma coisa muito linda vai acontecer na minha casa. Eu sei. Eu não tenho nem como mensurar o que é, como vai ser, mas eu sei que essa vitória vai chegar na minha casa. E eu parei de ficar pensando no problema e estou só vislumbrando a vitória. Porque o inimigo, gente, ele tem que cair mesmo. E o inimigo não é a pessoa não, sabe? São as potestades, os principados que estão a todo tempo, ó, usando pessoas, né? Porque às vezes as pessoas se deixam ser usadas, né? Mas a nossa guerra não é, na Bíblia fala isso, contra a carne, contra a sangue, mas a nossa luta é espiritual. E como é que você vai lutar espiritualmente? É com faquinha, né? É com uma arma branca, com um revólver? Não, gente. A nossa luta é a nossa oração. É jejum, é leitura na palavra de Deus, é busca, é constante do Senhor. É assim que a gente vai ganhar essa guerra. Porque, gente, a batalha é grande. Eu sei que é. Né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente passa por isso. Cada um teve seu pedacinho, né? Mas Deus, Ele nos vê. E Ele entende que tudo que está acontecendo com a gente, né, a sua luta não é em vão. É para que você cresça e para que você dê frutos na casa dEle. Para que você nunca se esqueça que a boa mão do Senhor foi ela que te acudiu. E para terminar aqui, eu escrevi, né, que Deus Ele é mestre na arte de consertar, de acertar, de quebrar, de reconstruir. Então, não fica preocupado qual é a forma que Deus vai usar, mas sabe, submeta-se, Senhor, eis-me aqui, eu aceito, eu me quebranto na tua presença, sabendo que eu sozinha não posso nada. E, Senhor, ensina-me que eu vou crescer e que eu vou ter intimidade e que eu vou ser uma bênção nas suas mãos. Amém? Esse é o nosso Deus. E eu convido você, nessa noite, a abrir o seu coração e a se derramar na presença de Deus. Gente, altar... A gente não faz apelo aqui por uma... O apelo deveria ser feito em todos os cultos. Qualquer coisa que a gente faça tinha que ter apelo, né, Regina? Às vezes a gente esquece, né? O apelo é o momento em que o Senhor, né, que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida e Ele está te convidando a aceitar esse plano. E o altar
é um lugar onde a gente coloca os nossos problemas para Deus e a gente recebe vitória. E aqui vai ter um monte de pastor que vai estar impondo as mãos na sua cabeça e você vai estar sendo muito abençoado, porque eu nunca vi uma pessoa que viesse no altar que não tivesse resposta do Senhor. Eu sei que o Senhor pode agir aí, mas às vezes sabia que Deus está esperando uma posição sua, sabe? Porque às vezes você já aceitou Jesus no seu coração, às vezes você ama o Senhor, sabe? Mas às vezes Deus quer uma posição. Então, o altar está aberto. Então, se você tem alguma causa perante o Senhor, você vai vir aqui e a pastora Regina vai estar orando pela sua vida. Se você quer representar alguém na sua casa, o altar está aberto. Aqui é um lugar de vitória. Aqui é onde a gente realmente pode chorar e saber que o Senhor era por nós. Amém? Então eu vou te convidar a vir aqui na frente. Eu não vou insistir. É o Senhor e você. Deus nos deu essa oportunidade hoje. Hoje é o dia que o Senhor quer te dar a sua vitória, quer te mostrar que está acabando o seu deserto, mas é você e Deus, amém? Glórias a Deus. Feche seus olhos, pedir os pastores para estar aí, as intercessoras, estar levantando as mãos, guardando aqui os nossos irmãos, para que a obra do Senhor se complete hoje. A obra do Senhor vai se completar na sua vida. Se por alguma razão você não pode se levantar, que a nossa oração te alcance aí no teu lugar. Curva a sua cabeça nesse momento. É momento teu, é particular, é íntimo entre você e o teu Pai. Querido Deus e amado Pai, nesse momento nós erguemos as nossas vozes para anunciar que o Senhor é o nosso Deus, aquele que tem o domínio sobre a nossa vida, Deus, e o transitar da nossa existência. Que nessa hora, meu Pai, a tua mão magnífica, mão de poder, estejam sobre esses meus irmãos neste altar. Deus, que essa pessoa que por qualquer razão não pôde se erguer, está aqui à frente agora. Eu coloco essa pessoa diante da tua face, Deus, suplicando que o teu amor possa extinguir, meu Deus, retirar, apagar, anular toda dor, toda enfermidade, todo sofrimento. Que seja uma noite de reencontro, meu Deus. Que seja uma noite de estender de mãos, seja uma noite de abraço do pai com o filho, seja uma noite de reencontro. Toca, meu Deus, no coração de cada um nesse momento. Toca no corpo físico, na mente, na alma, no coração. Transforma, meu Deus. Meu Deus, venha nessa noite moldar aquele que precisa ser moldado. Vem, meu Deus, transitar na existência dessa pessoa. Que em nome de Jesus hajam milagres poderosos acontecendo aqui. Que assim como foi, meu Deus, com Bartimeu que levantou e andou, como o cego, ó meu Deus, que abriu os olhos e viu, como aquela pessoa para quem a porta se abriu, como aquele homem na cidade de Gadara, aprisionado por todos os seus males, foi liberto. Que nessa noite aconteça assim no meio da tua igreja, que haja reaproximação e a intimidade contigo, meu Pai. Nós te pedimos nessa hora porque cremos na ação poderosa do teu amor, em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Quero trazer aqui notícias do pastor Roberto, do Ref, né? Do meu marido. Ele está bem. Só que ele tem 2 úlceras no pé, né? Devido a diabetes e uma má circulação abaixo do joelho, que foi se agravando, mas agora, graças a Deus, Deus coloca médicos, né, para nos ajudar, nos auxiliar, e colocou um médico que falou sobre curativos, né, pelo próprio plano de saúde, e nós conseguimos um longe, lá em Niterói. Aí a gente ficamos lá na casa da minha mãe, eu voltei, ele ficou lá com Felipe e Mateus, e amanhã ele vai estar fazendo o 3º curativo, está tendo uma melhora incrível, mas ele ainda sente muita dor para pisar. Então, eu quero te pedir, você que acredita ainda em milagres, você que está orando aí pelo Roberto, eu quero te pedir para você orar. Amanhã é o 3º curativo, né? Todos os dias a enfermeira está mostrando para a gente, né, os resultados daquele curativo, e a gente precisa que esse curativo venha para Nova Iguaçu. Então, amanhã ela vai tentar fazer essa transferência para Nova Iguaçu, para que a gente continue fazendo até que o pé dele se cure e que tudo fique bem. E eu quero mandar um beijo para ele, que eu sei que ele está... Coração para ele, que eu sei que ele está lá assistindo o culto. E agradecer, né, a Deus pela minha família, né, meus filhos, meus pais, minhas irmãs, meus cunhados, que sempre estão com a gente ali, a igreja amada, né, meus amigos. Gente, são tantas ajudas, são tantas pessoas, tantos anjos que Deus colocou, né, na nossa vida, e a gente percebe, né, o quanto a gente é amado e o quanto Deus me ama, né, ao ponto de usar pessoas para nos abençoar de todas as formas, né? Nós estamos sendo abençoados com palavras, com pix, com frutas, com tudo, gente, remédio, no trem, tudo que o Roberto precisa, né? O Senhor tem tocado nessas pessoas, essas pessoas têm nos ajudado, nada tem faltado, então ele está lá sendo bem cuidado, está forte, já engordou mais um pouquinho. Então, eu quero que você ore para que ele possa ficar curado, e o maior desejo dele, né, desde criança, né, desde que ele foi criado na igreja, desde os 8 anos que ele aceitou Jesus, a maior alegria do Roberto é estar dentro dessa casa, dentro da casa de Deus, fazendo a obra de Deus, onde ele passou a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, e agora a sua vida adulta. O meu velhinho, né, está lá, ó, triste porque não está na casa do Senhor, mas ele entende, né, que ele está passando por um tratamento e que Deus está cuidando dessa igreja, o qual ele é o anjo, né, que Deus tem colocado para cuidar das nossas vidas. Então, muito obrigada, viu, meus irmãos? Amém. Boa noite, gente. A paz. Hoje eu não vim pedir, tá bom? Fiquem tranquilos, não vim pedir. Hoje eu vim contar um testemunho, 2 testemunhos lindos e maravilhosos. Tem um tempo que eu venho aqui. O quê? Todo mundo junto. Eu falo, mas elas também mandam, tá, gente? Eu faço a parte de comunicação, que eu sei pedir. Toda vez que eu subo aqui é para pedir alguma coisa, né, Pastor Mi? E eu falei para vocês que as crianças lá de cima tinham um projeto. E o nosso projeto era colocar uma televisão lá em cima, porque eles queriam que o versículo aparecesse na parede. E a gente começou a pensar, e Vivi e Raíza não tinham fé, falando, isso não vai dar certo, não. Porque não tem sala direito. Falei, não, vai dar certo, vai dar certo. Aí nós choramos para forças financeiras superiores, chamado tesoureiro. Eu falei assim, vamos abençoar essas crianças. Vamos lá, na força, na coragem. E ontem nós compramos a nossa televisão para a honra e glória do Senhor. Vocês podem aplaudir? E eu sou... gente, não sai agora não, espera aí. E eu soube, e o meu coração se encheu de alegria que tem um grupo dessa igreja aqui,
que está abençoando o Ministério Infantil, e eu sei que vocês estão levantando um valor para abençoar o Ministério, e nós agradecemos isso, e eu sei que isso é fruto de um trabalho que está acontecendo. Então, se você tiver com seu coração desprendido para continuar doando... Calma aí, Raíza, está dando spoiler. Se você tiver com o coração desprendido para abençoar o tio Luiz, que é pescador, mas ele também é gerente de obras dessa casa. Levanta aí a mão, tio Luiz. Eu falei assim, ó, o peixe que ele pescou foi muito grande, depois você conversa com ele. Aí eu falei assim, tio Luiz, tem como você botar essa parede aqui na televisão? O tio Luiz já... a televisão na parede, o tio Luiz já projetou até uma obra. Então, agora agora já está na outra missão. Adesivar, a gente está... Depois eu vou, porque hoje eu falei que eu não ia pedir. Aí eu poderia parar meu testemunho aqui, né? Aí o William estava trazendo a televisão, porque nós compramos ontem mesmo. A irmã falou assim, Cécia, eu quero falar um negócio com você. Eu falei, pode falar, irmã. É porque eu quero doar uma televisão para o Ministério Infantil. Então, nós agora temos 2 televisões. Olha que coisa maravilhosa. Aí, 2 televisões, nós precisamos de 2 salas. Então, vocês já sabem que são 2 obras que o tio Luiz falou. Então, continua aí, gente. Brincadeiras à parte. Hoje eu realmente vou pedir. Semana que vem é outro caso. Mas eu queria te contar esse testemunho. As crianças estão radiantes. No nosso plano, a televisão vai funcionar semana que vem. No nosso plano, né? Mas até lá a gente já ganhou até um templo, né? Para o Ministério Infantil. Eu sei disso, mas continue orando por nós. Está crescendo. Daqui a pouco já está dando frutos lindos. As crianças têm se empenhado bastante. E eu sei que isso é fruto de gente que trabalha e de gente que ora. Obrigada por isso, tá? Deus abençoe vocês. Amém. Nós vamos orar agora, nós vamos encerrar o nosso culto. Amém? Nós vamos sair dessa casa, mas não da presença do Senhor. Né? Nós vamos levar toda essa bênção, tudo aquilo que nós recebemos aqui, vamos guardar e vamos usar durante a semana como escape, como proteção, como cuidado do Senhor. Amém? Querido Deus, amado Pai, Deus, nessa noite nós te somos gratos. Deus, porque podemos ver a Tua mão, a Tua boa mão sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa igreja, Deus. Nós queremos te ser gratos, Deus, porque nessa noite Tu falaste ao nosso coração, Tu nos deste uma palavra de ânimo, de força, e nós vamos vencer. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e que as infinitas consolações de Deus, o Espírito Santo, esteja sobre a nossa vida, na vida da nossa família, desde agora e para todo sempre, e que você possa dizer amém. Cumprimente o irmão, deseje que a semana dele seja muito abençoada.